Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje a live é um pouco diferente, né? Talvez tenha até gente nova aqui que não costuma estar nas lives. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Gunter. O meu canal aqui no Instagram e no YouTube eu falo sobre Equity Research, como alguns de vocês sabem, né? Compartilhando aí o que eu tenho de experiência de mais de 20 anos, cerca de 20 anos, na verdade, como analista, a maior parte desse tempo como analista de equities, né? Ou como eu falo sempre, analista de Equity Research. E a ideia dessa live aqui, ela é a primeira de uma série de 7 que eu vou fazer todos os dias à noite, começando hoje, quinta-feira, amanhã é sexta, e na semana que vem todos os dias úteis às 20 horas. Cada dia eu vou trazer um tema aí que eu vou mandar e-mail, eu vou comunicar para vocês por e-mail e nas minhas redes sociais. Primeiramente, obrigado aí também pela presença de vocês. E a ideia dessa live é uma live de aquecimento para o evento que eu vou fazer 3 dias, que vai chamar Semana do Equity Research na Prática, não na semana que vem, na outra, na segunda-feira, dia 16, quarta, dia 18 e quinta, dia 19. Eu não tinha percebido, na verdade, que vai ser feriado Corpus Christi na quinta-feira, que vai ser um desses dias, mas eu acho que, enfim, vai ter gente que vai participar, outros que não vão poder, mas depois a gente dá um jeito aí, deixa um replay para quem não puder participar na hora, mas eu quero muito que quem se inscrever participe ao vivo aí, que vai ser bacana, né? E obrigado pela presença de vocês. Então hoje a ideia é falar sobre o papel da inteligência artificial no trabalho, né? Primeiramente eu vou falar de uma maneira um pouco genérica no mercado de gestão de investimento e depois eu vou falar sobre o papel específico, aliás, genericamente em Equity Research, e depois eu vou falar no contexto de modelagem financeira um pouco, aí falar um pouco da minha visão. Não vou falar nada mirabolante aí, vou falar muito baseado aí no que eu mesmo tenho usado no meu dia a dia e algumas coisas que eu acho importantes, né? Porque se tem gente falando que talvez as pessoas se preocupem, né? Alguns de vocês, eu até divulguei hoje um mix aí dos meus seguidores de quem respondeu a pergunta que eu fiz ontem no Instagram, e um percentual razoável é de pessoa que quer entrar no mercado, ser analista, e não sei se alguns de vocês se questionam, se quiser vocês podem ir mandando pergunta aqui, mas se vocês se questionam se a AI vai acabar com esse emprego ou não, né? E eu já adianto para vocês que a minha visão é que um futuro distópico, né? Porque você tem o cenário que o mundo vai ser melhor, etc., e a nossa vida vai ficar uma moleza, em abundância, etc., e você tem um cenário distópico no qual a inteligência artificial vai acabar, enfim, tem vários cenários aí, até os mais catastróficos, mas não vamos focar aqui em elucubração, em falar de coisa que a gente não sabe, né? É uma tecnologia que está se desenvolvendo com uma velocidade absurda, dá para cair nas mãos do bem e do mal, né? Dá para você usar para o mal e para o bem, mas vamos falar aqui, né? Manter os pés no chão e falar do que a gente está falando aqui, que é Equity Research e gestão de investimento. Então, assim, a minha visão sobre isso é que eu acho que a gente tem que falar sobre AI, o que a gente tem agora na mão, e não ficar elucubrando, né? E aí no final eu vou até fazer eu vou falar agora e vou falar no final de novo, mas eu achei interessante uma coisa que o Eduardo Severin falou. Outro dia eu vi um post dele, um post falando uma coisa que ele falou, né? O Eduardo Severin foi o sócio do Mark Zuckerberg na fundação do Facebook, aquele cara do filme A Rede Social, que ele acabou tomando um totó ali, né, do Zuckerberg, saiu e processou, etc., mas hoje é o brasileiro mais rico do mundo. Não sei se hoje exatamente, mas ele frequentemente ele tá no stop, né? Eu não monitoro essa métrica diariamente, mas o fato é que ele falou uma coisa interessante. Tem empresas e tem empresários, e eu estou trazendo o que eu estou falando sobre empresários, isso vale para analista e para gestor, né? Que ficam imaginando quando a AI vai estar pronta, né? A AI eu esqueci agora o nome, enfim, a IA que vai dominar tudo e vai ser mais inteligente, de maneira agregada, do que todos os seres humanos juntos. Então, quando você chegar nesse cenário, as empresas estão esperando o mundo ideal, a IA perfeita, que possa fazer tudo, etc. Só que nesse ínterim, enquanto isso não acontece, e aí falando como analista, a gente tem que usar
para várias coisas. Ela serve, a gente tem que ir aplicando os usos para tornar o nosso trabalho mais eficiente. Então, assim, eu não acho que faz sentido ficar loucubrando, será que vai acabar o mercado de gestão de investimento por conta de robô, por conta de inteligência artificial? Eu acho que é uma pergunta ruim. Eu acho que a gente tem que perguntar como a inteligência artificial pode ajudar o analista a trabalhar mais rápido. Para ela te ajudar a trabalhar mais rápido, eu já adianto que você tem que saber como... Você tem que entender o trabalho da maneira Flintstones, né, da maneira... Flintstones talvez alguns de vocês nem saibam o que mas é um desenho antigamente do pessoal ali da Idade da Pedra. Mas antes de você saber e sair delegando para uma máquina que vai te ajudar a se mover 10 vezes mais rápido, você deveria saber o que você quer acelerar, né? Que se você ficar acelerando o trabalho que você não domina ainda de maneira lenta, você só vai acelerar a velocidade do teu erro, né? Então, assim, a mensagem eu acho que é um pouco essa, assim. Eu acho que faz sentido dominar primeiro o trabalho para depois usar, né? E tem vários usos, e a segunda mensagem que eu já falei é você dominar o que você tem na mão agora, e os usos eu acho que tem muito a ver com a sua capacidade de entender o que é o trabalho do analista e usar a sua criatividade para trabalhar de maneira mais rápida, né? Obviamente que é o que muitos de vocês não dominam esse trabalho ainda, talvez por isso que me sigam, mas sempre a gente está aprendendo como analista, e eu acho que essa questão, então acho que a gente tem que olhar dessa maneira aí, né? Então, assim, todos vocês devem já estar usando para várias coisas. Se quiserem compartilhar aí como vocês estão usando no dia a dia de vocês, não como analista necessariamente, mas eu tenho usado para várias coisas, né? E, então, assim, agora a primeira coisa que eu queria falar é isso, assim, é até meio chavão, né? Que inteligência artificial já chegou, não é futuro, é presente, e quem não está usando vai ficar para trás, mas tem que usar de maneira inteligente, senão quem está usando também vai ficar para trás, que vai ficar burro, né? Porque você tem que continuar estudando, aprendendo coisas difíceis, livros difíceis, etc., que senão vai ficar tudo muito fácil. É igual aquele cara que fica tudo muito fácil, não tem que fazer nada, não tem que sair da cadeira, vai ficar um molenga e vai ficar fraco. Então acho que só uma outra coisa que eu vou falar no final, né? A capacidade de você fazer boas perguntas para a inteligência artificial tem a ver com o quanto você é bem informado estudando coisas difíceis e não coisas resumidas pela IA, né? Então, assim, e aí falando agora, que a IA sozinha ela não faz equity research de verdade. A gente não está conversando aqui sobre fundos quant, né, e modelos de tomada de decisão de investimento por algoritmo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando em como a inteligência artificial faz o analista de ações fundamentalista, que olha, faz conta e procura determinar se a ação está cara ou barata para comprar, que tipos de uso ele pode fazer para fazer esse trabalho mais bem feito, tá? Então, assim, os modelos e os chat GPTs da vida, eles não substituem, por enquanto, né, o raciocínio estratégico. Eles te ajudam a raciocinar a elaborar mais rápido o seu raciocínio, etc., e validar premissas, escrever melhor e etc. Quem usa aí sabe o quanto é fascinante essa ferramenta. Mas é uma ferramenta, não é uma inteligência. A inteligência é só um nome, ele é uma ferramenta. E sobretudo, eu acho que no contexto de Equity Research, o Research é um trabalho que se exige julgamento, você fazer o que o americano chama de judgment, né? Você entender a situação, dado o contexto, você ter uma leitura crítica, você ter um discernimento qualitativo, muitas vezes de leitura de pessoa, de leitura de conseguir saber algo que um management da empresa está te dizendo, se ele está falando a verdade ou se ele parece ser uma pessoa que tem credibilidade ou não, muitas coisas que ainda não dá para substituir o ser humano, por enquanto, pelo menos, né? Então, assim, talvez a mensagem aqui é a IA te dá possibilidades, ela te entrega possibilidades, mas quem toma as decisões é você, né? Então, a IA, eu acho que ela acelera teu trabalho, mas ela não vai substituir a decisão que você tem como analista de recomendar ou não uma ação, né? E eu acho que
quem vai se destacar, os analistas que vão se destacar usando IA, não é quem vai usar IA como muleta, mas sim como alavanca para tornar o trabalho mais rápido, te alavancar ou te acelerar. Só que você tem que acelerar se você está indo para o lado certo. Se você acelerar para o muro, você vai bater no muro, tá? E isso é muito sério e aqui eu estou um pouco até conectando com a importância de você entender, aprender a fazer o trabalho de uma maneira lenta para depois acelerar usando IA. Você vai ter um resultado muito melhor do que se você começar a perguntar para o chat GPT coisas do tipo, devo comprar ou vender essa ação, né? Eu não acho que quem está aqui me vendo tem essa expectativa. Então, e aí o diferencial do analista não é apertar botão, mas é conectar pontos, narrar as teses, entender realmente o que importa em relação às empresas. Então, eu acho que assim, a coisa que mais assusta hoje é que tem gente que acha que está procurando usar a inteligência artificial para substituir o raciocínio crítico. Acho isso uma tristeza. Quem fizer isso vai ficar para trás, na verdade, né? Então, eu acho que a vantagem competitiva para o Equity Research, para o analista, é aquele que souber usar a inteligência artificial como uma parceira, né? Como uma parceira para você trabalhar mais rápido e não te substituir, né? Você continua tendo que saber construir, validar e comunicar a tese, mesmo com inteligência artificial no seu time. Pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisa. Não tem nenhuma pergunta por enquanto. Podem mandar aí, tá? E IA pode te ajudar na projeção, mas a lógica da modelagem ainda precisa ser humana, né? Então eu acho que quem é meu aluno aí, tem alguns aqui na live, sabem que o quão um modelo, não é que ele é complexo, mas ele muitas vezes ele vai ser profundo. E muitas vezes o modelo ele é profundo, você precisa ter um grau de granularidade que não é algo que você pega numa planilha ou que você aperta um botão. Você tem que ler nota explicativa, você tem que pegar os números. Então, assim, você precisa de profundidade para fazer o trabalho. E então, para desenvolver, e aí falando já aqui um pouco de modelo, para você desenhar a lógica de modelagem, etc., você precisa entender o modelo de negócios, entender como a empresa mostra os números. E a IA vai te ajudar nesse processo, mas você que tem que criar o modelo, né? Não à toa que a ferramenta mais usada continua sendo o Excel. Não é uma coisa que você faz em Python e não é uma coisa que você faz dentro do modelo de IA. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre o que eu penso de maneira para modelagem financeira, né? No contexto de Equity Research e usos aí de inteligência artificial. Mas é o que eu estava falando, o IA pode ajudar na projeção, mas a lógica da modelagem ainda precisa ser humana. E o melhor analista é aquele que sabe o que perguntar, né? E a IA responde melhor se você fizer boas perguntas, né? Então hoje, e aí não vale só para Equity Research, a habilidade de você saber fazer boas perguntas ela é essencial. O Guilherme Alves está me fazendo uma pergunta. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Boa noite, tudo bom? Como você enxerga as restrições das instituições atualmente sobre o uso de IA, alegando perigo de vazamento de dados importantes e como acha que isso vai ser contornado no futuro? Guilherme, eu de maneira geral acho que é uma preocupação válida, né? Eu não sei, cada empresa pode... só um segundo. Apagou aqui. Cada empresa ela pode determinar o que ela considera como política de dados, né? Eu não estou acompanhando essas discussões, para te falar a verdade, então se quiser me dar um pouco mais de contexto, mas o fato é que quando você fala uma informação estratégica para uma IA que é de uma empresa terceira, você já está abrindo os dados para essa IA. Outro dia eu ouvi alguém me falando que você tem que tomar cuidado com o que você fala com o chat GPT, porque senão ele vai pegar uma ideia tua e vai dar para outra pessoa, enfim. Quem está na chuva é para se molhar, né? Eu acho que não tem que ficar tão preocupado, mas dependendo dos dados, se forem dados estratégicos da empresa, você não vai ficar divulgando, né? Especialmente se for coisa muito valiosa, né? Um dado proprietário da empresa. Agora, eu acho que... Eu vou fazer uma analogia aqui com o uso do browser e dos bloqueios da internet, né? Quando eu trabalhava numa empresa, que eu não vou falar o nome, num banco, tá? Porque eu não quero ficar... bem você fala publicamente, mal você não fala dos outros, né?
mas é um banco que tinha uma política de TI meio ridícula, entendeu? Porque eu ia entrar às vezes no site da CVM para pegar o número, era bloqueado. Isso é coisa de débil mental, né? Você não poder. Quando você trabalha com research, você não está contratando uma mão de obra do cara que vai ficar vendo dancinha do TikTok. Aliás, eu nem sei o que é dancinha de TikTok, para falar a verdade para vocês, tá? Eu nunca entrei nessa rede social, mas enfim, ficar vendo baboseira aí na internet. Então, a empresa não é para ser babado funcionário. Então, assim, se eu hoje trabalhasse, tanto faz se for bancão, empresa grande, ou se for uma gestora, cara, a pessoa começar com muito blá blá blá, meio que hipervalorizando informação, cara. Aliás, eu tenho um case interessante aqui, fazendo um pequeno parênteses aqui, indo na pergunta do Guilherme sobre um case de o pessoal da TI, né? Quando eu trabalhava numa gestora aí grande, a maior que eu já trabalhei, não vou falar o nome aqui, né? Mas se alguém que trabalha lá já trabalhou comigo vai saber de onde eu tô falando. Cara, o cara da TI lá, o cara que era o head de TI, ele inventou, né, tipo, uma síndrome do pequeno poder lá de querer burocratizar. Então, assim, ele começou... O que acontece? Isso é interessante vocês saberem. O time de gestão é um bate-bola, a galera fica se falando. Então, assim, nessa gestora, você tinha o pessoal do time de macro, do time de equities, do comercial, tinha um grupo gigante lá, e assim, a informação flui muito rápido no WhatsApp, né? Não adianta eu querer falar, até para quem vai fazer, eu já tô com um grupo de WhatsApp aberto aqui para quem já se inscreveu no meu lançamento, que vai ser no dia 16, vai começar na semana do dia 16, não segunda que vem a outra. Aliás, eu não falei para vocês, né? Quem quiser se inscrever aí, o link tá na bio aqui do Instagram. Mas enfim, voltando, que não tá na hora da venda ainda, né? O fato é que, pô, eu não criei um grupo de Telegram, eu não criei um grupo em outra ferramenta, o grupo do Teams, um grupo sei lá onde. Todo mundo usa o WhatsApp, então você tem que reduzir a fricção. Por que eu tô falando isso? Porque dentro dessa gestora, todo mundo batendo bola rápido pra caramba. Saiu de uma reunião, já avisa, fica todo mundo sabendo, às vezes o cara já treinou baseado nisso. Aí o burocrata da TI, ele começou a falar que as pessoas só iam poder se falar pelo Teams, né, da Microsoft no negócio. Cara, não dá. Aí a galera, aí você tinha sócios do fundo, que é um fundo que foi comprado por uma empresa gringa há bastante tempo já, e a empresa gringa tem suas burocracias, mas assim, o pessoal está acostumado a bater bola ali no WhatsApp rápido. E os próprios donos e diretores da empresa ficaram putos, falaram, cara, que é isso, entendeu? O cara vai atrapalhar a gente aqui. Então assim, você não pode ficar criando barreira desnecessária. E aí o cara da TI lá, ele falava, não, mas isso é para proteger os dados do cliente. Eu falei, cara, olha a asneira que o cara tá falando. Quem tem dado de cliente que investiu na gestora é a área comercial, é outra área. A área de gestão faz gestão, você quer saber informação pública, você foi numa reunião, você conversou com alguém e ficou sabendo algo sobre uma empresa, e esse bate-bola ele rola de uma maneira muito rápida. Cara, não tem essa informação consumida de maneira lenta, ela não vale nada. Se eu sair de uma reunião lá de um Investor Day de alguma empresa que eu cubro, e eu mandar rápido no grupo de WhatsApp, e aí você muda isso, começa a mandar no grupo do Teams, que ninguém olha, as pessoas não têm o hábito de olhar, pô, o cara vai pegar e vai... A informação depois de meia hora já não vale mais, ela vale na hora, entendeu? No mercado de equities, no mercado de coisas públicas que são tradeadas, que tem trading. Tá cheio de cara esperto olhando, não dá pra demorar, entendeu? Mas eu me estendi aqui, saí do tema aqui para responder a tua pergunta, Guilherme. Se quiser você fala um pouco mais, só para destacar que a minha visão, como eu enxergo a restrição das instituições, eu não sei quais são, mas puta, vai ter um monte de burocrata querendo atrapalhar aí, e aí o nego vai dançar, né? Porque as pessoas, às vezes, elas falam, essa informação é super valiosa. Ela não é valiosa, você tem que lidar com ela de maneira rápida. Todo mundo sabe, entendeu? E aí você vai ter uma empresa grande que às vezes vai ficar em desvantagem, que vai ter um burocrata do compliance que vai ficar inventando coisa, entendeu? É natural, empresas maiores elas começam a ficar mais burocratizadas, etc. Voltando aqui para o nosso negócio, e agora eu vou falar um pouco do papel de inteligência artificial em modelagem, etc. Né? A primeira coisa que
você pode, com a sua criatividade, usar para várias coisas. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui que eu uso. Para compilar dados de maneira mais eficiente, eu não estou falando aqui de análise de Big Data, grandes volumes de dados, Big Data ou modelo que vai fazer você tomar decisão e robô que vai treinar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, como um analista fazendo um modelo financeiro, tipos de uso e considerações sobre como ele vai usar isso na modelagem, tá? E já adianto, como eu já falei, que você saber fazer um modelo do zero, como alguns alunos meus que estão aqui aprenderam, já sabiam ou melhoraram o aprendizado comigo, assim, alguns que falaram bem aí do curso, graças a Deus, do meu programa de formação, mas você tem que aprender a fazer para depois saber, conforme eu já falei umas 10 vezes hoje, acelerar, mas não em direção ao muro, em direção à direção correta. E o ChatGPT, ele te permite fazer vários tipos de uso aí, mas muito das coisas que você usa como research, você precisa fazer você deveria precisar de uma AI que você treinou, né? Porque precisa ser especializada e treinada com profundidade para tarefas específicas. Aí aqui um exemplo que eu anotei é assim, a AI não entende diferenças contábeis, né? O que é gap, o que é non-gap, ela não entende o que é um restatement de um financial passado, são tudo coisas que impactam muito, tá? É uma coisa meio técnica, mas é fundamental quando você é analista. Não é só você aprender a fazer o modelinho e conectar os financials. Você, muitas vezes, você tem que fazer ajustes contábeis, ajustes no passado, né? Entender o que é recorrente, o que não é recorrente, quando a empresa mudou o padrão de reporte. Então, assim, envolve você ter usos específicos e especializados, entendeu? Para conseguir tornar o seu trabalho mais rápido para muitas das tarefas. Outras, o ChatGPT vai te ajudar muito, né? E aí, falando um pouco do... Deixa eu só ver o que o Guilherme escreveu aqui, eu já continuo. É mais sobre ser proibido mesmo abrir IAs, os sites serem bloqueados ou resetados depois de 24 horas. Guilherme, assim... Vai ter casos que isso faz sentido, vai ter casos, eu acho, e se eu tiver que chutar com a minha experiência empresarial, né, e trabalhar no ambiente corporativo, embora eu nunca tenha trabalhado em empresa, sempre banco e tal, mas vai ter um burocrata lá que para justificar o trabalho dele, ele vai ficar inventando complicação e vai proibir o que não faz o menor sentido proibir, entendeu? Sem raciocinar e olhar caso a caso, é isso que eu acho. Por isso que eu gosto de trabalhar em empresa menor. E se eu fosse vocês, eu prefiro... Eu nunca falei isso aqui, mas eu gosto mais de gestora ou mais de empresas grandes que tenham cultura de pequena. Talvez um exemplo aqui, aí eu vou de novo, parece que puxar sardinha para eles. Eu gosto muito do estilo da galera da BTG, porque é um banco enorme hoje, né, muito bem posicionado, mas a galera tem roda solta, né? Eu não acho que lá vai o cara ficar inventando burocracia para atrapalhar os outros, mas uma empresa quando é muito grande precisa ter algumas camadas de burocracia que às vezes incomodam, mas quando você vira um mamute, precisa disso, né? Você tenta ser um mamute magro, mas às vezes você vira um mamute. Aí voltando agora, né? Que o diferencial, ele tá muitas vezes em profundidade, não amplitude, né? Às vezes é melhor você cobrir 10 empresas com profundidade do que você cobrir 20 olhando de uma maneira rasa, ou 50 olhando de uma maneira rasa. E aí que acontece? Os bons analistas, eles como alguns alunos meus que estão aqui viram, assim, né, o nível de profundidade, eles têm que ler as notas explicativas, têm que entender outros documentos que não são só os 3 principais demonstrativos financeiros, precisam calcular os ajustes para entender de fato se a empresa está tendo aquele lucro ou tem alguma coisa mascarando aquele lucro e mostrando um lucro melhor do que e coisas do tipo, né? E para fazer isso, você consegue treinar uma IA e fazer isso de forma mais rápida e precisa e ajuda o analista a fazer o trabalho dele de uma maneira mais rápida, né? E aí você ganha tempo para pensar em outras coisas importantes, estudar, entender os drivers de valor da empresa, entender melhor a estratégia, etc. E em vez de gastar 10 horas copiando e boletando o número de PDF, né? E isso é uma coisa que só que para você elaborar o que eu acredito, tá? Eu não acredito, não é que eu não acredito, mas eu tenderia a não ir para uma solução genérica. Hoje deve ter
gente vendendo o jeito, eu tenho uma IA aqui que eu treinei para varrer o PDF da empresa e descobrir e organizar as notas explicativas. Eu sempre prefiro entender o trabalho e treinar a IA para fazer exatamente o que eu quero que eu faria. Ela é uma extensão no meu cérebro. Tá aqui uma palavra-chave aqui que eu acho importante aqui para quem quer fazer esse trabalho de analista, né? Eu acho que você tem que ter essa coisa de treinar a IA e entender a IA para ser uma extensão do seu cérebro e não ficar igual um trouxa participando de cara que está vendendo IA. Aí o cara dá uma roupagem nova ali, uma máscara no chat GPT e vende como se fosse uma coisa genial. E às vezes a melhor coisa é você pegar e aprender a treinar a IA e criar agentes de IA para o seu uso. E para você conseguir treinar ela para o seu uso, no caso de Equity Research, façam o meu treinamento dos dias 16, 18 e 19, que eu acho que e eventualmente vamos num passo além, porque eu acho que aí você vai aprender a treinar agentes muito melhor do que você comprar uma coisa genérica que, de novo, é muito mais sobre você dominar o teu trabalho e saber o que você faz do que você ficar com solução mirabolante, entendeu? E aí é isso, né? Assim, escrevi aqui, tipo, a IA não faz previsão de crescimento da receita da empresa sozinha, porque isso daí exige você fazer julgamento, entender o contexto, ter visão estratégica, entender a estratégia da empresa, entender o ambiente competitivo. É muito difícil você perguntar para a IA chegar numa conclusão. Você continua sendo analista e fazendo análise, só que você vai trabalhar muito mais rápido, se souber fazer o trabalho. Senão, você vai para o muro muito mais rápido. Mas ela pode te dizer com exatidão quais os ajustes a empresa fez nos 6 trimestres anteriores, algo que eu tenho um aluno até aqui, 1 ou 2 aqui que estão aqui agora, que já fizemos juntos aí coisas de olhar empresa, e é bem trabalhoso essa parte de dados e tem muito analista que... Qual que é o ponto? Se você não souber fazer isso de um jeito rápido, ainda mais agora que tem essas ferramentas para você conseguir fazer rápido, você não vai fazer. E aí você vai falar o seguinte: não, eu gosto de fazer a coisa simplificada aqui, não gosto de ficar inventando complicação. E a verdade, o que vai acontecer? Você está sendo um preguiçoso e não está fazendo o seu trabalho direito, porque as demonstrações financeiras, os detalhes, as notas explicativas e outras informações que estão no site de relações com investidores da empresa e em outros lugares, elas têm pepitas de ouro, umas menores, outras maiores. Se você tiver consistência em garimpar essa terra toda onde está o ouro, você vai achar ouro invariavelmente. E você, quando é gestor de ações, etc., você não precisa acertar todas, você precisa acertar mais do que você erra. E quando você tiver convicção, você tem que fazer apostas, né? Investimentos maiores para acertar e ser bem sucedido nesse mercado, entendeu? E isso, não vou entrar mais em detalhes aqui, mas é um trabalho. A gente não está falando aqui de ensinar a pessoa física a investir, a gente está falando aqui de gente que quer entrar no jogo ou já está no jogo e quer trabalhar melhor no mercado de gestão de investimento. Então, assim, a IA melhora a sua base para decidir, mas não vai decidir por você. Só uma coisa que eu vou ver os comentários aqui agora. Deixa eu só ver seu nome aqui. O Thomas Speart, eu não sei seu nome aqui. Fala, por favor, Thomas. O Thomas aqui está falando: Marcelo, qual a sua visão sobre a evolução de IA e a IA vertical? Acha que ela pode ameaçar carreiras no mercado financeiro a longo prazo, como analista do Equity Research, IB, etc? Cara, de novo, elabora um pouco mais sua pergunta, Thomas, mas assim, o que eu falei no começo e repito agora, é que eu mesmo, às vezes a gente erra, né? A gente fala, não, isso aqui, essa carreira... Eu acho que a gente erra, às vezes, pensando muito no futuro. A gente tem que estar ligado no futuro, tem que estar acompanhando as tendências. E a verdade é que a gente vai ter uma mudança. É o mesmo jeito que eu trabalho hoje, cara. Todo dia eu fico impressionado. Eu falo, cara, isso aqui que eu fiz hoje eu demoraria uma semana, um mês para fazer. O negócio dá um alívio cognitivo, uma velocidade de processamento que ele vai mudar isso em todas as vertentes do mundo. E ele vai mudar a maneira das pessoas trabalharem, né, cara? Como é que você trabalha agora? Está mudando o paradigma e a forma de trabalhar. Será que faz sentido você trabalhar de segunda a sexta? E vocês já sabem aqui que eu sou old school, então para mim, assim, igual fala o Thales Gomes lá, né? Na minha empresa você pode trabalhar home office.
sábado e domingo, tranquilo, trabalhar de home office, entendeu? Então, assim, eu sou das antigas. Mas, pensando, você vai ter mudanças de paradigma, como as coisas são feitas na sociedade, mudanças profundas. Então, eu não sei te responder sobre o longo prazo. O fato é que você tem que estar ligado no hoje. E o hoje diz que, até voltando aqui, né, no que eu falei do Eduardo Severin, você fica pasmando. Eu não estou dizendo que você está pasmando, não. A tua pergunta é bem pertinente. Mas eu não sei te responder. Mas sempre vai ter espaço para o humano usando... Não sei se sempre, né? Existe o cenário catastrófico de que a IA, pesquisando na internet, que é o que ela faz, ela tem todos os dados, ela chega à conclusão que ela quer salvar a natureza e o ser humano está destruindo a natureza, mandar um drone para te matar. É engraçado, mas é um cenário distópico possível. Só que a gente vai ficar louco, vai ficar triste, vai ficar viajando na maionese e pensar tanto no futuro. Então, a pergunta a ser feita hoje é como ela pode me ajudar a trabalhar melhor hoje para eu me destacar. Porque nesse momento, cara, você imagina um cara que está entrando em IB ou Research e ele não vai ficar só fazendo cursos genéricos que vão ensinar ele a usar AI, porque deve estar cheio por aí, né? O meu, por exemplo, o treinamento, por enquanto, o foco não é esse, né? Porque eu acho muito mais valoroso ensinar o cara a fazer o trabalho do jeito mais lento e depois a gente bota os turbos, entendeu? Eu não vou botar o turbo direto. Ia ser muito melhor, ia ser muito mais marqueteiro. Só que eu quero formar nego bom. E essa galera que eu tô formando, não todos, mas muitos, espero eu, vou conseguir uma posição ali. E aí tem as pessoas mais velhas. A vantagem de quem está começando é que você não está tão viciado em trabalhar de uma maneira específica. Então, às vezes, você consegue passar os caras mais sêniores. Eu sou extremamente respeitoso e acho que tem que respeitar cabelo branco, etc. O cara que é bom, que tem senioridade nas coisas. Só que a verdade é que se o cara for sênior só porque é velho, mas não é muito bom, a molecada que souber usar as alavancas direito e as ferramentas corretas vai voar muito, vai chegar lá muito mais rápido do que o cara demorou, o cara mais antigo. Então, assim, não me preocuparia se ela pode ameaçar. Ela pode ameaçar muita coisa. Eu vou te dar um exemplo agora, um exemplo prático. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos de vocês chegaram até mim por algum anúncio da Meta ou de maneira orgânica. Enfim, clicaram lá, seguir, né? E mesmo muitas pessoas para esse evento que eu vou fazer agora no dia 16, para esse lançamento, eu tô fazendo anúncio no Instagram, vamos dizer, no Facebook. Pô, a Meta, ela tá redesenhando todo o business model dela para que precise cada vez menos de gestor de tráfego, né? Que é o cara que eu teria que contratar para ficar captando lead, para chegar até vocês. Pô, é um mercado que vai mudar absurdamente, entendeu? Eu que sou o cara da ponta, que eu quero encontrar vocês na internet, eu vou entrar na plataforma da Meta e vou botar uma campanha. Então antes, talvez em 2022, ou no ano passado, ou nesse ano, ou agora, eu tenho que contratar um gestor de tráfego, porque eu vou investir uma grana para trazer vocês até mim. Cara, esse intermediário vai ser eliminado. Então assim, aliás, você acabou de me dar uma ideia para essas próximas lives que eu vou fazer. Eu vou mudar o tema de uma delas para falar um tema que eu vou falar aqui para você. Já vou antecipar aqui para vocês. Cara, nem tudo que acontece, as mudanças, elas não dependem só da tecnologia, elas dependem das relações humanas. Então eu vou falar numa das lives por que as research independentes, embora você possa ter casas de research independente que não seja BTG, Itaú, BBA, Bradesco, por que quando você está numa gestora você vê, ninguém usa, ninguém, assim, nas gestoras que eu trabalhei você não recebe um relatório da Empíricos, da Eleven, como é que é o nome da outra? Eleven, Empíricos, como é que é aquela outra? Esqueci agora, Levante, você nem vê essas coisas. E por quê? Porque o cara da Levante, da Empíricos, da Eleven não é bom? Não, por outras razões humanas. Então assim, investment banking, qual é o cara mais importante que você precisa? Aliás, o cara mais importante de qualquer business é o cara do comercial. Um banker, que é o managing director ali do banco de investimento, ele está conduzindo deals que podem gerar milhões e dezenas de milhões ou centenas de milhões numa comissão para que o banco entrar.
Esse cara é um vendedor, ele não passa de um vendedor, porque é um vendedor super sofisticado que já passou e já ralou como analista. A cultura de IB o cara não começa, ele pode ser conhecer todo mundo, que ele não vai entrar direto como banker, ele vai ter que ralar ele como analista, né? Certo? E mesma coisa para analista de research, o melhor cara é o cara que é o sênior lá, que as pessoas querem falar. As pessoas querem falar com o ser humano. Elas não querem fazer tudo elas não querem fazer tudo com robô e com máquina. Senão não existiria XP e esse monte de agente autônomo e a BTG também, né? Por que existe esse... Você já parou para pensar o seguinte? Olha o que tem falando aqui da cadeia de distribuição, né? Da onde vem a captação da grana que vai alimentar os buy-sides. O Assets Under Management, né? A XP e a BTG, elas são os distribuidores, né? Nesse papel. Cara, você tem noção, sei lá, você tá numa cidade interior, aí quem mora no interior deve ter um escritório da XP e da BTG, você vai lá, todo bacana, bonito, cara bem vestido, com relojão, vai te oferecer lá um cafezão bacana, um cafezinho bacana. Quem tá pagando essa conta é o cliente. Então, é uma ineficiência enorme que tem na cadeia que nem deveria existir, é uma coisa que não agrega valor nenhum. Mas as pessoas lá que vão conversar nesse escritório, elas têm uma imagem de sofisticação, de credibilidade, ela vai botar o dinheiro lá, mas ela não sabe que ela está pagando. Então, assim, é um exemplo de uma coisa que a tecnologia já permitiria não ter essas pessoas, esses vendedores, e tem. Então, assim, a resposta do que vai acontecer no longo prazo, ela depende de mudanças nas relações humanas. Então, desencana disso, resumindo a história, tá? Tomás. E aí eu acho que esse setor continuará com empregabilidade. Eu acho que continuará com empregabilidade, estou torcendo aqui, não vou ficar usando isso no meu pitch aqui, mas eu acho que 2026, 2027 pode dar aquela estilingada de novo no mercado e voltar, né? Mas se eu soubesse isso, eu não estaria nem aqui, eu estaria fazendo um termo gigante, né? A gente não sabe, e eu falo sempre que no médio e longo prazo, sim, vai continuar. Eu acho que a gente eventualmente está no low aí, na pior das safras, logo mais vai melhorar. O que eu recomendo para vocês é estejam prontos quando voltar quando voltar o pêndulo, né? E que mais, pessoal? E aí, essas lives aqui, não necessariamente eu vou fazer tão longas de 1 hora, tá? Se não tiver mais pergunta, concluindo aqui, porque vai ser todo dia, e aí vocês vão ficar cansados aí de falar comigo esse tempo todo. E aí, assim, outra coisa é que as empresas, a IA, ela precisa ser atualizada constantemente, né? Essas IAs especializadas, porque as empresas mudam o modelo de negócios, a maneira de fazer o disclosure das informações. Então você precisa treinar e parametrizar às vezes a IA para conseguir capturar esses movimentos. Se você usar uma IA engessada, né, que serve para tudo, ela não vai ajudar. Então volta aqui a mensagem da questão de você ter que treinar a IA, e eu preferia treinar o que eu faria para ela me ajudar a fazer mais rápido do que ir atrás de soluções genéricas. E aí, assim, a mensagem final aqui é que o futuro da inteligência artificial para Equity Research, ela vai colaborar com os workflows do analista, né, com os fluxos de trabalho, com as coisas que você tem que fazer. E então a minha resposta para a pergunta provocativa que eu fiz como título da live, o papel da IA, ameaça ou ferramenta, eu acho que você tem que olhá-la como ferramenta. E terminando de responder, aliás, a pergunta, né, que só mais uma coisa que eu queria ter dito na resposta para o Thomas, quem está mais em risco, você acha que é quem? O banker, que é o cara bam, que traz os clientes do investment banking, ou os analistas e estagiários? Então, assim, né, você talvez precise de menos mão de obra para entregar a mesma coisa, isso é óbvio. Mas o cara que é um bom analista, que está fazendo trabalho com honestidade intelectual e é bom e corre atrás, ele vai estar no time. Quem não vai estar é o cara que ficava meio que fazendo corpo mole ali no meio e não sabe fazer o trabalho, entendeu? É isso que eu acho, porque às vezes as gestoras e os sell-sides ficam contratando estagiários só para fazer trabalho de corno, desculpa o palavreado aqui, pessoal, e aí você não vai precisar mais desse trabalho, a quantidade de trabalho de corno vai diminuir, e isso é bom, porque quando você conseguir ter um emprego, você vai conseguir fazer trabalho com mais eficiência, a não ser se for o caso aí que o Guilherme falou, que as empresas não deixam o cara acessar a AI, aí você nem vai trabalhar nessa empresa, né? Eu recomendo para vocês isso. Então o ideal não é a IA ser 100% autônomo, mas sim a IA que orquestra os sistemas que você tem
ele tira da tua frente o que é mecânico, maçante, de baixo valor analítico, e libera, isso é super importante, libera sua energia e sua capacidade cognitiva para você pensar como analista no valuation, nos forecasts, na tese, né, e nos drivers de valor. E aí, a minha mensagem final aqui, né, 2 comentários meus, são, primeiro, comece agora, como disse o Eduardo Severin para os empresários, né, não fique esperando a IA que vai fazer tudo sozinha, que vai tocar a empresa sozinha. Pensa nela como uma série de... Quando você entende o trabalho, tem que fazer o modelo, tenho que entrevistar gente, tenho que organizar a informação, tenho que anotar uma coisa numa reunião que eu fui, mas eu também não quero ficar anotando na mão, porque eu não quero saber tudo, eu quero estar tudo transcrito para conseguir consultar rápido num search que eu fizer. Vai com a tua criatividade desenhando esses agentes, a IA para te ajudar. Não fica pensando e tentando integrar tudo. Eu mesmo, no meu trabalho hoje, eu não fico, cara, eu gosto de fazer coisas modulares, eu tento quebrar em módulos as coisas que eu preciso fazer e não gosto de deixar tudo embolado, integrado, senão é uma coisa frágil, entendeu? É uma coisa centralizada que pode quebrar. Então é legal você imagine em pequenas partezinhas que vão te ajudando a voar. E você faz a integração de todas essas atividades e você domina o que essa coisa está fazendo. Porque se ela falhar, você troca pro Grok e tal, você consegue fazer isso. Se for uma coisa só, desculpa, vai embora pra praia porque o bicho está trabalhando para você, ninguém precisa de você, entendeu? Então assim, comece agora, como falou o Eduardo Severin, não espere chegar ao futuro que vai ter uma IA que faz tudo sozinha e que o ser humano não precisa fazer mais nada. E aí uma outra coisa, né, o Eduardo, aliás eu estou falando de 2 personagens aqui do filme A Rede Social, né? Um é o Eduardo Severin, que é o sócio lá do Zuckerberg, e o outro que é o brasileiro mais rico, e o outro é o Peter Thiel, que foi sócio do Elon Musk ali na fundação do PayPal, foi sócio teve um merge, eu acho, das 2 empresas, dos dois e tal, eles trabalharam juntos no PayPal, são amigos até hoje, e o Peter Thiel, ele é um dos grandes investidores de venture capital americanos, e hoje em dia é super próximo do Trump, é meio que um cara meio filósofo e tal, já teve um hedge fund, e ele, não precisa ele falar isso, né? Mas ele fala que a inteligência artificial, ela level the playing field, né? Ela nivelou o campo. Então o cara que é mais de exatas, etc., ele deixa de ter tanta vantagem competitiva em relação ao cara de humanas. Mas o que é o cara de humanas? É o bicho grilo lá do não sei o quê, de uma faculdade, enfim. Não, ele é um cara que tem cultura, que entende e que entende de cultura geral e de ter uma noção histórica melhor, enfim, entende o mundo sob o aspecto mais qualitativo e humano, não só saber fazer planilha. Por quê? Porque a inteligência artificial permite o trabalho ficar mais fácil, só que outra coisa ganha valor, que na minha opinião esse é o conselho que eu queria dar para vocês. Estudem bastante e não só finanças, né? Estudem coisas de cultura geral, e aí o problema é que você tem que ter boas fontes aí. Quem quiser me manda mensagem no inbox aí, porque eu tenho minhas opiniões, mas você tem que ter uma visão de mundo correta, que eu considero correta, e ter mais contexto, e ter mais noção histórica, e uma visão mais macro, não só uma coisa muito especializada, porque aí você vai fazer perguntas mais inteligentes para a IA, porque ela é muito boa de resposta, mas a pergunta quem faz é você. Então eu acho que 2 conselhos, resumindo, voltando, né? Começa agora a usar, cada dia mais, cada dia vai aumentando um pouco. Eu não faria curso nenhum de IA, porque tem gente da minha família que fala, mas eu não sei usar IA. Eu falei, sabe usar o WhatsApp? Então entra lá e pergunta para ele, entendeu? Então assim, é isso basicamente. Essas 2 coisas, né? E estudem. E aí a outra coisa é que, e a mensagem final é que a IA é sua parceira de velocidade e estrutura, mas o pensamento analítico ainda é teu. Então, respondendo a pergunta aí, eu acho que foi do Arthur, eu acho que vai continuar a ter entregabilidade, não foi do Arthur, perdão, foi do Thomas. E é exatamente isso que a gente vai, que eu vou falar aí sobre, né, nessa semana do Equity Research na prática, que vai ser na semana do dia 16. Eu vou explorar justamente esse ponto de você aprender a fazer o trabalho
usando, enfim, técnicas para ser mais rápido, etc. Mas o mais importante é você entender o que você está fazendo para você passar para o seu assistente fazer 100 vezes mais rápido, entendeu? Você precisa entender o que você está fazendo e como você usa as ferramentas modernas sem perder a clareza e a lógica da análise fundamentalista, que é o principal, tá? E aí é isso, vamos... E aí, vindo aqui pro evento, né, que vai ser no dia 16, vai chamar no dia 16 de junho, 16, 18 e 19 de junho, é uma segunda, quarta e quinta-feira. Quinta-feira vai acabar caindo num feriado, mas enfim, eu vou estar mostrando para vocês. No primeiro dia, o foco vai ser falar sobre como pensa, o que destacam, como é a maneira de pensar e quais são aí como é o dia a dia, como é a maneira de pensar, o que destaca e faz um analista de equity realmente ganhador e brilhante. No segundo dia, né, a gente vai trabalhar um mini case prático para entender como fazer um modelo financeiro e como desenvolver uma tese de investimento, um mini case, né, porque a análise de uma empresa demora mais tempo do que o tempo que vai ser o vídeo, mas assim, vão aprender bastante, e no último dia vai ser um dia de Q&A aí, de perguntar e tirar dúvidas sobre as coisas, tá? Isso vai ser nos dias 16, 17, nos dias 16, 18 e 19 de junho, então eu queria te convidar para a semana do Equity Research na prática e agradecer aí a presença de vocês. Amanhã às 20 a gente está aí de volta e amanhã eu mando um e-mail, vocês vão receber um e-mail e com as informações, e vai estar também no meu Instagram o tema da live de amanhã, beleza? E aí quem quiser já se inscrever para esse evento do dia 16, o link está na bio e é só clicar lá na bio e vai ter um link para o site de inscrição, tá bom? E aí agora vamos abrir para a Q&A. Já está aberto o tempo todo, né? Mas enfim. É isso, turma. Legal, Thomas. Obrigado, cara. Thomas Spirits. Eu não sei se é isso, mas obrigado vocês. E Arthur Gomes. Teria alguma fonte desses assuntos extras, finanças, para recomendar? Uma fonte? Me manda no inbox, mas assim, tem umas pessoas que eu sigo. Eu mesmo hoje estou fazendo um curso de filosofia, na verdade um curso de liderança, né? De um professor que chama Guilherme Freire, recomendo muito, já falo aqui, não precisa mandar no inbox. Mas eu acho que assim, você tem que, basicamente hoje, de maneira geral, já te respondo, Fernando. Fernando perguntou, Marcelo, qual a importância de Python para modelar? Mas voltando aqui na resposta do Arthur Gomes, eu acho assim, você tem que... Eu vou te dar um conselho geral, né? Porque senão fica complicado eu te dando um monte de fonte de internet. Mas escuta o que o Guilherme Freire fala. Eu tô fazendo um programa de formação de lideranças dele que traz muito a cultura clássica, entendeu? Filosofia de Grécia Antiga, literatura clássica. E eu vou falar, quando eu tinha a idade da maioria de vocês, pelo menos olhando aí pelo perfil do pessoal que tá se inscrevendo, né, vocês são mais novos que eu, na média, e putz, achava, o cara ia falar para eu estudar filosofia, eu ia mandar ele catar coquinho. Mas o fato é que você entendendo cultura clássica, etc., você descobre que a sabedoria antigamente ela era muito mais sólida, concentrada, clara, e isso diminui a ansiedade, faz você entender melhor o mundo, porque os problemas que acontecem hoje, pega hoje, por exemplo, falando de Brasil, né? Talvez alguns de vocês aqui, não quero falar de política aqui, mas alguns de vocês tenham uma visão de um lado ou do outro, e se você ficar acompanhando isso no dia a dia, te deixa muito ansioso, né? Você gasta muita energia, muito tempo vendo uma coisa que você quer, você está com uma cabeça imediatista olhando amanhã, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu vou te falar, para vocês aqui eu estaria mais preocupado com o que vai acontecer nas eleições de 26, 27, porque todo mundo quer que o país melhore, né? E honestamente a gente não está muito bem na foto. Mas assim, quando você começa a estudar, e isso é um conselho inclusive que o Ray Dalio, que todos vocês devem conhecer, do Bridgewater, que já foi descrito como Steve Jobs dos investimentos, né?
Ele é um cara fantástico e o gestor um dos mais bem-sucedidos de todos os tempos aí. E ele fala muito isso, né? Você tem que estudar história, porque você estudar história e o quantitativo, né? Como é que foi o ciclo econômico, qual ativo começou a subir antes da retomada econômica, qual que começa a subir depois, e mesma coisa para quando você tem uma recessão. Você tem que entender a história. E a história não é história de escolinha, é história séria mesmo. E aí você tem que ter uma boa fonte, né? Porque você tem fontes mentirosas de história que você vai ficar com uma visão de mundo, né? Hoje tem muita gente tentando nos manipular e definitivamente a solução para isso não é o que o STF está fazendo essa semana de querer, a título de outras desculpas, querer limitar a liberdade de expressão. Eu não preciso de babá para olhar um negócio na internet e eu vou atrás, eu vou descobrir se é verdade ou não. Eu não acredito em qualquer papagaiada, né? O cara querer ser minha babá para saber o que eu posso ver ou não é demais, cara. Mas enfim, voltando. Então, você entendendo histórica e os movimentos históricos, por exemplo, respondendo a tua pergunta, né, Arthur, você passa a ter mais perspectiva e entender as coisas mais de longe. E isso melhora a sua capacidade analítica, você tem uma visão mais macro e não tanto enfiando a cara dentro d'água ali, entendeu? Aquela analogia das árvores e da floresta, né? Inclusive isso é importante para o analista. Você olhar de longe a floresta e as árvores. Isso acontece no modelo mesmo. Você está modelando ali no detalhe, mas você precisa de um momento que você precisa olhar de longe, senão você se perde com a cara enfiada ali muito perto, né? Então, assuntos, história, mas precisa de uma boa fonte, e outros assuntos ligados à cultura clássica, tá? Eu não vou ficar falando sobre isso aqui para não desfocar. E o Fernando está perguntando, Marcelo, qual a importância de Python para modelar? E Fernando, eu acho que Python é uma habilidade importante para saber programar. Ele é uma habilidade, por definição, superior a saber mexer no Excel, porque você consegue ter muitas aplicações. E para finanças, inclusive, Python é muito bom, você pode fazer várias coisas, só que eu não vejo como habilidade fundamental inicial, tá? Eu sei que hoje tem muitas casas aí que pedem conhecimento em Python, etc. Mas muitas vezes o cara vai querer que você programe para ajudar ele a tomar decisão. Só que se você entrar numa gestora e você não sabe modelar, você não sabe o processo analítico, e você sabe Python, você vai conseguir um emprego, mas eventualmente, não estou dizendo que é um emprego sem valor, né, cara? Programador é uma mão de obra super demandada, mas eu, se estivesse começando para ser analista, eu ia primeiro aprender a fazer modelo e fazer o processo de análise e entender, me seguindo aqui, coisas que você não aprende, né, na faculdade, por mais que seja de primeira linha, e muitas das pessoas me seguem aqui para saber conselhos e saber coisas do dia a dia, de bastidores, etc., que um cabelo branco não tem cabelo branco, mas enfim, como eu, sabe dizer. Então, você tem que entender, né? Entender sobre a indústria, como funciona e saber fazer o trabalho. Se você pegar e for aprender Python e for contratado que você sabe Python, tudo bem, é uma ferramenta poderosíssima. Então, assim, eu acho muito bom saber programar. Eu acho que hoje isso não é tão mais... Assim, é diferencial, mas no mundo de inteligência artificial mudou um pouco. Porque muitas coisas que você não conseguiria fazer antes, agora você consegue fazer uma porrada de coisa. Então a aplicabilidade do Python você vai usar para coisas muito profundas, mas para coisinha ali que antes você precisava programar, você não precisa mais, entendeu? Inclusive as IAs te ajudam a programar, então você vai ficar mais rápido como programador também. Então, assim, acho legal, assim como acho o CFA incrível, mas não é a primeira coisa que eu faria, entendeu? Sendo bem honesto e falando em habilidade de você conseguir o emprego e chegar trabalhando e agregando valor, entendeu? Agora, se você quer ter um canhão, uma caixa de ferramentas enorme com um monte de coisa, mas na prática você precisa saber exatamente o que vai te agregar e vai te ajudar o mais rápido possível a virar analista sênior e se bobear, cobrir suas empresas sozinho, entendeu? É isso que eu acredito mesmo, não estou menosprezando. Então, programar é coisa maravilhosa, né, cara? Você saber, você tem um poder que os outros não têm, né? Mas estamos falando aqui de analista. É isso, pessoal. Obrigado, então, pela presença de vocês. A gente se vê amanhã aí.
quem não puder participar ao vivo, vai ficar gravado também todas essas lives, tá? Mas se puderem fazer companhia aqui, vai ser legal. Obrigado.